Capítulo 22, Mateus 22, nós vamos ler um versículo apenas, que é o versículo 29. Ele diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, está em letra maiúscula, e nem o poder de Deus. É claro que Jesus está falando sobre um outro assunto aqui. Ele está respondendo uma pergunta assim: Senhor, depois que nós chegarmos no céu, eu vou continuar casado? Eu vou reconhecer a minha família, as pessoas? E talvez se você tenha dúvida, a resposta está aqui. Ele fala assim: não. Quando você chegar lá no céu, ninguém é casado lá no céu. Eu não vou chegar lá e falar: ô Jéssica, vem aqui. Não, não existe isso. Nós não vamos estar casados lá no céu. Nós não vamos ser pais, filhos, irmãos, marido, mulher. Não existe isso no céu. Jesus é muito claro e objetivo aqui. Se você quiser criar uma outra doutrina, inventar qualquer coisa, fica à vontade. Mas é isso que ele fala. Lá não existe isso. Mas quando ele responde sobre isso, ele fala de uma forma abrangente. Ele fala assim: vocês erram por dois motivos. Por que o homem comete pecado? Por que o homem falha? Por que o homem cai? Por que o homem tropeça? Por dois motivos. Primeiro, porque vocês não conhecem a palavra de Deus. Vocês não sabem, vocês não entendem o que ela diz. Ela fala, mas você não compreende. Você acha que sabe, mas você não sabe. Você, por prepotência e arrogância, imagina: eu sei o que está dizendo, eu sei o que a Bíblia fala, mas você não compreende o que é. E por não compreender e entender a palavra, você também não desfruta do poder de Deus. Você não experimenta o poder de Deus. Você não é um instrumento na mão de Deus, onde Deus está agindo poderosamente sobre essa terra. Você é um homem que está caminhando sobre a terra, que continua errando. Errando porque não conhece a palavra, errando porque não desfruta e não prova do poder de Deus. Jesus foi muito direto. E a pergunta que eu quero fazer aos irmãos é possível não errar? É possível viver nesta terra e não cometer pecado? Para muitas pessoas é impossível. Mas, amados, vamos deixar de lado as nossas opiniões, a nossa acomodação, e vamos ver o que a Bíblia diz, de forma muito objetiva e prática. Eu quero pedir aos irmãos que abram em 2 Timóteo, um pouco mais à frente. Passa aí os 4 evangelhos, livro de Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Passa aí as cartas, amados, e você vai chegar lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, 2 Timóteo 3. Jesus disse o que em Mateus? Nós acabamos de ler: errais. Por que o homem erra? Por que o homem comete pecado? Por que ele ainda tropeça? Porque ele não conhece a Escritura. E por não conhecer a Escritura, ele não desfruta, ele não prova, e ele não é um instrumento de Deus para que Deus manifeste o seu poder através da sua vida. Agora olha o que Paulo diz ao irmão Coríntios, aqui no capítulo 3 de 2 Timóteo, lá no versículo 16 e versículo 17. Toda Escritura, está em letra maiúscula aí? Olha que coincidência. Toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Ponto e vírgula, não acabou. Versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Sabe para que existe a palavra de Deus? Sabe por que eu preciso conhecer ela? Que Jesus fala: Diogo, sabe por que você erra? Porque você não conhece a palavra. E por não conhecer a palavra, você não desfruta do poder de Deus. E aqui Paulo vem dizer assim que toda a Escritura, e ele está falando da palavra de Deus, ela tem o poder de nos corrigir, ela tem o poder de moldar o nosso caráter, ela tem o poder de arrancar o que não presta de dentro de nós, para nos fazer, como diz no versículo 17, homens
perfeitos. Perfeito. Em tudo. E ele diz, perfeitamente instruído em toda a obra. Tudo que ele fizer, todas as áreas da sua vida, ele é perfeito. Desculpa, a minha e a sua opinião não vale nada. O que a palavra de Deus diz, amados, é que Deus nos alcançou para nos fazer homens perfeitos. Homens que não cometem erros. Homens que não compartilham do pecado. Só que nós temos um problema. E esse problema ele está crescendo no século 21. Quinta-feira mencionamos isso rapidamente, estávamos falando sobre o Natal. O problema é o secularismo. É aquela grande velha doutrina do diabo de falar que não tem nada a ver. Você pode fazer isso, você pode comer desse fruto, você pode de vez em quando fazer isso, não tem problema. Amados, isso daqui que nós vamos falar hoje não é para covardes. Não é para covardes. Talvez eu fui covarde até o dia de hoje, mas nós vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso. E se você quer ser como um homem comum sobre essa terra, não é neste lugar e nem nesta palavra que você tem que abrigar a sua confiança. Abra a tua Bíblia no livro de Romanos, é um pouco antes de Timóteo, no capítulo 6. Romanos está antes de Coríntios, depois de Atos dos Apóstolos. Romanos capítulo 6, e esse vai ser o texto que nós vamos trabalhar hoje. É um texto muito, talvez um dos textos, se não o texto, mais duro que Paulo escreve contra o pecado. E ele escreve de uma maneira, amados, que não deixa dúvidas sobre, é possível um homem viver sobre essa terra e não pecar? Só que entenda, amados, que muitas vezes quando nós pensamos sobre isso, isso vem sobre nós como um fardo muito pesado. Ah, não tem como, é impossível, é muito difícil. Lembra que Jesus disse, amados, e eu creio na sua palavra. Diogo, sabe por que é difícil? Sabe por que você erra? Sabe por que ainda você peca? Porque você ainda não conhece a palavra. O dia que você entender a palavra, você vai entender e compreender que você não veio a esta terra para viver sobre o pecado. E por isso você não desfruta do poder de Deus. Por isso você não entende a ação profunda e muito maior do que aquilo que estamos experimentando até aqui. Homens que eram a boca de Deus sobre essa terra, dizendo assim, não vai chover, e não choveu. Homens que levantaram a sua mão para o céu, e a Bíblia diz que a terra parou, até que ele ordenasse que ela voltasse a rodar sobre o seu próprio eixo. Homens, amados, que foram lançados na fornalha, e lá eles caminharam até abrir de novo a fornalha para eles poderem sair sem queimar um fio de cabelo. Homens que foram lançados dentro de uma cova de leões famintos e lá passaram uma madrugada repousando sobre a juba do leão e dormindo e conversando com o anjo do Senhor. Amados, isso daqui não é coisa do passado. Paulo ainda fala que isso daqui foi no tempo da lei. E se foi excelente no tempo da lei, o que Deus pode fazer conosco no tempo da graça, que é muito mais excelente? O problema é que nós estamos nos acovardando, olhando tudo isso e falando assim, é difícil, não tem como. Jesus falou, Diogo, enquanto você não conhecer o que eu quero, o que eu penso, e o que a minha palavra te instrui, você vai continuar errando, e você não vai desfrutar do poder de Deus. A sombra desses homens de Deus curavam as pessoas. Não tem como eu ir lá, levo minha roupa aqui, levo o meu terno. E o meu terno curava. Felipe foi, num piscar de olhos, ele fez assim, ele desapareceu de um lugar e apareceu em outro lugar. Você não precisa crer nisso. A palavra de Deus diz que isso era algo recorrente entre os discípulos, entre os apóstolos, entre o povo de Deus. Porque eram homens que entendiam o que nós vamos ler aqui hoje, amados. Romanos capítulo 6, versículo 1, Paulo está debatendo aqui uma questão, e nós vamos introduzir ela e depois avançar a um assunto mais importante para esta noite, dizendo assim no versículo 1, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado
para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Paulo vem falando assim, olha, aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Não importa tudo o que você fez. A graça de Deus, ela cobre tudo isso. Mas eu matei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele diz assim, não importa, a graça de Deus encobre tudo isso. Transcende tudo isso. Elimina tudo isso. Ponto final, acabou. Bom, então aonde o pecado abundou, superabundou a graça, então significa que eu tenho que continuar pecando para que a graça de Deus continue crescendo sobre a minha vida. Paulo fala assim, não, isto foi para resolver o teu problema até aqui, não importa o que você fez, ponto final, acabou. Agora, daqui para frente, Deus não chamou você para superabundar a sua graça, porque você vai continuar pecando. Ele fala assim, como eu vou continuar vivendo com Deus, ainda cometendo pecado? Tá bom, mas como que eu vou viver sem o pecado? Como que é possível um ser humano viver sobre essa terra sem cometer pecado? Para que a graça de Deus não tenha que vir sobre a minha vida para me eliminar da acusação. Isso é página virada. O problema é que nós vamos passar décadas e décadas, não essa igreja, amados, não nós. Por isso que o escritor de Hebreus fala assim, olha, arrependimento de obras mortas, isto nós vamos fazer se Deus permitir, nós não vamos perder tempo mais com isso. Nós não vamos ficar falando de pecado, porque isso é infantil. Isso não nos permite crescer e experimentar o poder de Deus e nem a sua graça. Se a gente ficar aqui falando, olha, não pode mentir, não pode cobiçar a mulher do próximo, não pode fazer isso, isso tudo nós já sabemos. E vamos ficar aqui perdendo tempo falando disso, tratando desses assuntos? Não, amados. Ele fala assim, não. Agora olha o versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ele fala assim, olha, presta atenção, você não foi batizado? O que significa o batismo? Por isso que a gente faz o batismo de imersão, não que por aspersão é errado. O batismo de imersão, ele simboliza que você morreu, e aí você está dentro da água, ou seja, você foi sepultado, e depois você ressuscitou para uma nova vida. É isso que significa o batismo, morte, sepultamento e ressurreição. Ele fala assim, olha, nós não fomos sepultados com ele, na semelhança da sua morte, falando do batismo? Então pronto, nós morremos para o corpo do pecado. Nós morremos para essa prática rotineira que nós temos. E nós ressuscitamos com ele, mas ele fala aqui, amados. Ele fala que nós ressuscitamos para quê? Para viver em novidade de vida. Aí está o problema. Aí que mora o problema. Nós queremos espiritualizar uma responsabilidade que não é de Deus. Deus, faz eu deixar esse pecado. Senhor, me ajuda a parar de viver e experimentar isso. Você vai observar que não tem nada a ver com espiritualidade, não tem nada a ver com o agir do Espírito Santo, não tem nada a ver com uma ação de um anjo, de um querubim ou do próprio Deus com as nossas vidas. Tem a ver com minha postura, tem a ver com a minha decisão. Ele fala assim que Deus nos separou para andar em novidade de vida. Se é novidade de vida, o que significa isso? O que você faz hoje, que você continua fazendo de quando você era do mundo? Se você continua fazendo as mesmas coisas, não tem novidade de vida. Se você continua praticando as mesmas coisas, não tem novidade de vida. E por que você acha que fazendo as mesmas coisas você vai conseguir se livrar do pecado? Não vai mesmo. Novidade de vida é algo novo, diferente. Você fala como falava anteriormente? Falo. Então não tem novidade de vida. Você julga as pessoas como tinha o hábito e o costume de anteriormente? Julgo. Então você não tem novidade de vida. Quando o problema acontece, o que você faz? Você se desespera e arranca o cabelo. Quem tem, né? Né, Vi? Tem uns que não tem. Você arranca o cabelo e desespera. Então não tem novidade de vida. Não tem novidade de vida. Paulo e Silas presos. Daqui a pouco talvez eles iam ser decapitados.
talvez você e eu estaríamos desesperados. Sabe o que eles estavam fazendo? Viu, como que é aquele cântico lá mesmo? Começa você aí. Aí ele começou, então, é grande é o Senhor, queremos o... Eles estavam louvando, na prisão, preso, condenado, pronto para morrer. O que eles estavam fazendo? Louvando. Isso é novidade de vida. Eles não teriam essa atitude se não estivessem agora, amados, sendo alcançados pelo Senhor em uma nova vida. O meu comportamento, a minha maneira de pensar, as minhas atitudes, se não for diferente de quando era do mundo, não tem novidade de vida. É por isso que eu continuo ainda lutando com o pecado. Em alguns momentos eu tenho novidade de vida. Eu hoje tomei uma fechada no trânsito e não xinguei. Que bênção! Mas aí, chega em casa, briga com a mãe, discute com o pai, chuta o cachorro, faz aquilo que fazia anteriormente. Não tem novidade de vida. Isso daqui não é um agir do Espírito Santo, sou eu. Eu tenho que me policiar o tempo todo. Aonde eu vou? Se a minha atitude, se o meu comportamento, eu mesmo. Por quê? Porque nós já conhecemos a palavra. Eu falava isso ontem, amados, com um irmão. Eu falava assim, olha, talvez você conhece muito pouco ainda a palavra. Mas o pouco que você conhece, põe em prática. Porque a gente acha que aquele texto que fala que se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito, só tem a ver com dinheiro. Não. Se você aprendeu duas coisas só que não pode ser feito e você já põe em prática, Deus olha e fala assim, você é fiel no pouco, eu vou te ensinar mais coisas. A gente quer aprender mais de Deus. A gente vem no domingo falando assim, qual será a palavra nova, reveladora, que o Senhor vai trazer na minha vida? Amado, você já está colocando em prática o que você aprendeu? Então não tem novidade de vida. E quer mais. Quer saber mais, quer conhecer mais por curiosidade. Não porque tem aplicado. O que é novidade de vida? O que é prioridade para você? Por um bom tempo, amados, quero dar um testemunho aos irmãos. E eu não fiz isso porque, eu não estou falando isso de 2 anos, 3 anos para cá. Já faz bastante tempo, amados. Mais de 10 anos. Que eu tomei uma decisão na minha vida. Que a minha prioridade seria o Senhor. Eu até testemunhei recentemente aqui os irmãos falando sobre um ocorrido do meu trabalho. Que eu falei assim, eu prefiro ficar desempregado. Mas a minha prioridade é servir o Senhor. E eu não estou sendo útil no reino dele. Está sendo muito bom para a minha vida que eu estou levando. Eu estou feliz, realizado profissionalmente, ganhando dinheiro. Mas eu estou sendo inútil nessa terra. O que eu estou fazendo é o que todo mundo faz. É trabalhando e tentando ganhar a vida. Não tem nada de novo. E eu decidi, falei, Senhor, eu vou ficar desempregado, mas eu volto. Eu vou voltar a fazer a tua obra. Antes do meu último dia de trabalho eu já estava empregado. É problema dele. É papel dele. E isso foi um marco na minha vida para eu entender que a minha prioridade é o Senhor. Chegou, tem um compromisso com o irmão, a gente vai fazer isso. Só se for impossível, uma emergência. Não teve como, a gente desmarca. Mas tudo que tem a ver com o reino de Deus é prioridade. Não tem trabalho, não tem família, não tem filhos. Não tem nada que é mais importante que o meu tempo com o Senhor. Nada. Isso é uma novidade de vida, porque não era assim. Sabe o que era urgência para mim? O que aparece, o que me interessa, o que vai dar dinheiro. Vai dar dinheiro? Deixa eu correr lá então. Não, espera aí, eu já volto. A gente corre. A prioridade para muitos é o dinheiro. A prioridade para os homens, às vezes, é até conseguir a namorada. Depois ela mesma não vira prioridade. A gente faz de tudo. Larga os amigos, larga o futebol. Não posso jogar hoje não, porque hoje eu vou encontrar, eu vou sair com a... tô lá investindo lá, quem sabe vai dar certo. Ele larga tudo que ele nunca largou, porque naquele momento ela é uma prioridade. Novidade de vida, amados, é você, entre muitas coisas, esse é um exemplo só, qual é a tua prioridade? Minha prioridade agora é o Senhor. Eu escutei hoje isso de um irmão, que fez um plano para domingo. Ele ia para um lugar. E ele falou assim, não vou não. Vou lá estar com os irmãos domingo de manhã vamos lá no culto, e depois eu vou na igreja, porque entendeu qual é a prioridade. Eu quero servir a Deus e pronto. O resto que siga. Deuteronômio 28 diz isso. As bênçãos, aquilo que o homem vai atrás, a Bíblia diz que elas têm que vir atrás de você, elas correm atrás de você, e o homem faz o contrário. Deus está num lugar, as bênçãos estão no caminho oposto. As pessoas dão as costas para Deus para correr atrás delas, sendo que Deuteronômio 28 nos ensina que você tem que dar as costas para essas coisas e correr para Deus, e elas vão te acompanhar, elas vão atrás, elas vão te alcançar.
São as prioridades. Então, como eu quero viver sem pecar se a novidade de vida não é uma realidade em mim? Se as minhas prioridades não é Deus e nem a sua vontade, nem o seu querer. São os meus projetos, então não tem novidade de vida. Então como que eu vou viver sem pecado? Enquanto você não entender o que é a novidade de vida, amados, viver para Deus não é um hobby. Isso é uma tradição que nós recebemos dos nossos pais, que foram criados no catolicismo. Não importa o que você faça, desde que domingo você esteja aqui, bata o teu cartãozinho, está tudo certo. Foi isso que nós aprendemos e herdamos dos nossos pais. Não tem nada a ver com isso. Porque não é aqui que nós cultuamos ao Senhor somente. Paulo nos ensina aqui em Romanos, no capítulo 12, que o nosso culto, ele continua depois que você sai daqui. Amanhã você está cultuando ao Senhor, desde a hora que você acorda. Tudo que você está fazendo é um culto ao Senhor. E o que ele está dizendo? Que novidade de vida é uma realidade. Amados, não é um hobby a igreja. Tudo agora é diferente. Se verdadeiramente Ele é o meu pastor. Olha a continuação, versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja o quê? Desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Era uma escravidão, não é mais. O pecado que me oprimia e falava o que eu tinha que fazer. A carne dizia, Diogo quer, me dá. E o que eu fazia? Como obediente que eu era, dava tudo. Eu quero isso, toma. Eu estou com vontade de comer aquele negócio, toma. Estou com vontade de beber aquilo lá, bebe. Eu estou com vontade de ir naquele lugar, vamos. É escravo da carne. Faz o que ela quer. Quem manda é ela. Faz o que ela quer você dá, ela quer você dá. Isso não é novidade de vida. Com Cristo não é assim. Não é ela que determina. Agora presta atenção, porque ele falou aqui no versículo 5 que do mesmo jeito que ele morreu, eu e você também morremos. Quer dizer que a gente vai ser crucificado? Não, entenda. Ele está dizendo o seguinte: por que Cristo morreu? Porque ele queria? Porque ele não tinha nada melhor para fazer? Porque era uma coisa que ele achou que ia ser legal, que ia ser bacana, que ia trazer prazer e satisfação a ele? Entenda, a morte de Cristo não tem nada a ver com a vontade dele, tem a ver com obediência e submissão a Deus. No Getsemane ele mostra isso. No Getsemane ele deixa muito claro: não é a minha vontade, não é isso que eu quero. Você acha ofensivo isso? Mas Jesus diz isso no Getsemane. A minha vontade era fazer de outra forma. Tem outra forma? Tem outro jeito? Mas eu sei que não tem. Então vamos fazer o seguinte: já que não existe outra forma, outro jeito, Senhor, é do teu jeito, é da tua vontade, é o que o Senhor quer. Se Cristo morreu porque ele obedeceu, não porque ele queria, da mesma forma eu vou mortificar o corpo do pecado para ele ser desfeito. Desfeito é algo que tem que ser destruído, não mais reconstituído e construído. Acabou, enterrou, não tem mais volta. Para isso acontecer, eu tenho que entender que viver nessa terra não é segundo a minha vontade, não é fazer o que eu quero. Amados, olha o calor. Você poderia estar na praia, você poderia estar na sua casa, com os pezão esticados, bebendo uma água gelada, assistindo, não tem mais futebol, né? Acabou o futebol aí. Fazendo qualquer coisa, de perna para o ar, qualquer coisa. O que você faz? Toma um banho, põe uma roupa às vezes quente, a mais fresquinha que talvez você tenha, e vem passar calor. E ainda tem o puxão de orelha. Por quê? É essa a sua vontade? A nossa vontade, amados, ela está em outro lugar. Mas ele fala, olha como Cristo morreu. Ele não morreu porque ele queria. Ele não morreu porque era um projeto particular dele. Ele fez porque Deus disse vai e faz. Ele veio e cumpriu. Da mesma forma eu tenho, isso é novidade de vida, não é mais o que eu quero, não é mais o que eu penso. Senhor, eu tenho que confiar, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me ajuda, Senhor, eu não vou fazer isso. Tudo aquilo que você já aprendeu,
precisa pôr em prática. Por isso, amados, nós não conhecemos e desfrutamos o poder de Deus, porque a gente não conhece a Escritura, e às vezes quando ainda conhece a Escritura, só de curioso, porque em prática nós não pomos. O corpo do pecado, a carne, só vai ser desfeita quando eu começar a viver em novidade de vida, como Cristo deixou o exemplo, é mortificando a minha vontade. A minha vontade é ficar em casa, a minha vontade não é ler a Bíblia. Ontem nós estávamos falando isso, né? Amados, olha a loucura, olha a loucura. E não é do que eu ouvi ontem de uma pessoa, eu tenho escutado isso constantemente das pessoas. Por que é tão difícil a gente cumprir o nosso papel ministerial? Por que é tão difícil a gente obedecer a Deus? Por que é tão difícil a gente cumprir a nossa... Sabe, Deus falou assim, ó filho, eu espero que você faça isso, e a gente não consegue. Por que é tão difícil? Eu falei, olha a loucura disso. Se você fizesse ideia do esforço que eu e você fazemos para viver nessa terra, se você fizesse ideia o quanto você já pagou de luz esse ano, o quanto você pagou de contas esse ano, você não tem ideia de tudo quantas horas você trabalhou esse ano, as coisas loucas que você fez, que saiu correndo que nem um doido para pagar a conta no banco, depois foi lá para entregar o negócio e sai tal, ai, terminou o dia, ai, graças a Deus terminou, fez. Isso é difícil. 20 minutos, ler a Bíblia, orar, meia hora, orar, falar. A gente vai na clínica, qual que é o peso? A gente pega o carro, vai lá, chega, louva, todo mundo louva, a gente ouve a palavra, sai de lá bem solto. Quanto custou isso? É difícil isso? Difícil é a vida que nós temos nesse mundo, amados. A loucura que a gente vive. A gente se desdobra, viaja, corre o risco. Mas se esse cara não me pagar, o que vai acontecer? Você corre o risco o tempo todo, você faz cada loucura para viver nessa terra. O ministério, o reino de Deus é tão pequeno, é tão simples, e a gente cria uma dificuldade. Isso não tem nada a ver com o mundo espiritual. Somos nós que não priorizamos, somos nós que colocamos um monte de barreira. Ele fala assim, olha, Cristo fez o quê? Ele chega no Getsêmani angustiado, ele tem uma conclusão muito sábia, muito profunda e filosófica, que ele levou 33 anos para chegar a essa conclusão. Ele fala assim, bom, como não tem outro jeito, eu vou obedecer. Simples assim. Ele pega e vai para a cruz. Não, porque não tem outra opção. Aí nós ficamos. Por isso que o corpo do pecado não foi desfeito ainda. Porque a gente não mudou, não tem novidade de vida, a gente continua fazendo as mesmas coisas, indo nos mesmos lugares, tendo as mesmas atitudes. O mundo não vê diferença em nós. Olha, e qual que é a diferença do Diogo e do mundo? Nenhuma. Aí nós entendemos Mateus 7, Jesus falando assim, como é que você quer evangelizar alguém se ele olha e você tem uma trave no seu olho? É por isso que você não consegue ganhar ninguém para Cristo. É por isso que você não consegue, você fala e o poder, o efeito da palavra é xoxo. É aquele tiro que sai aqui, ó, cai na sua frente. Não é um míssil que vai e tem um propósito e destrói, rompe as barreiras do inimigo. Não acontece isso, por quê? Porque você mesmo não vive, não tem novidade de vida. O corpo do pecado precisa ser desfeito e não servimos mais ao pecado. O que é servir ao pecado? É fazer a vontade da carne. Em Gálatas 5, a partir do versículo 19. Tudo aquilo que ele fala ali, e se você faz, você está vivendo a vontade da carne. O pecado ainda manda, reina. Não é o Espírito que está guiando a minha vida. A carne fala, Diogo, eu quero. Tá bom, calma, já estou dando, está aqui, pronto. Diogo, eu quero mais. Tá bom, tá, faz. Não tem novidade de vida, a gente continua obedecendo a carne. É por isso que o pecado ainda é uma realidade. Olha o versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Se eu não vivo mais a vontade da carne, eu já fui justificado do pecado. 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Agora presta atenção no 10. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Não vai morrer de novo, é de uma vez. Mas... quanto a viver, vive, presta atenção na expressão, não é vive com Deus,
não é com Deus. Eu posso caminhar do teu lado e não concordar com você, mas você é meu amigo. Posso não torcer para o mesmo time que você, posso não gostar da mesma comida que você, posso não gostar dos mesmos lugares que você, e a gente conviver em harmonia, não pode? Pode. Viver com é isso. Viver com você é isso. A gente caminha junto, a gente faz coisas junto, a gente se gosta, a gente ajuda. Quando você precisa, pode me ligar que eu vou te socorrer. Isso é viver com. Viver para é diferente. É o que você gosta. Eu gosto de comer isso, então é isso que a gente vai comer. Para quem você torce? Então eu vou torcer também. O que você faz? Então eu também vou fazer. O que te agrada? Então é isso que eu vou fazer. Mas qual que é a sua opinião? Não, eu não tenho opinião. Mas qual que é o seu gosto? Não, eu não tenho gosto. Viver para Deus não é você impor o que você quer. Não é fazer o que você quer. Viver para Ele é o que o Senhor quer. É a cruz. Seja feita a tua vontade. Por que o pecado ainda é uma verdade, uma evidência forte nas nossas vidas? Por que o corpo do pecado ainda não foi desfeito? Porque a gente não vive para Deus, a gente vive para nós. A gente ainda faz o que quer. Ai, é impossível não pecar. Enquanto eu vivo com Deus, de vez em quando, no domingo à noite, de vez em quando está legal, quando não tem nada melhor para fazer, eu vivo com Ele. Não é isso, o Senhor não nos chamou para viver com Ele. O texto é claro, é para Ele. Jesus, oi, como é que está aí? Ah, maravilhoso, eu estou aqui, na glória. Eu sou o verbo de Deus, o pai da criação. Ele falou, então, você tem que ir da terra agora, chegou sua hora. Ah, o que eu vou fazer lá? Aquilo que eu prometi em Gênesis 3 para a serpente. Você vai ter que vencer ela. Então você vai virar carne. Você vai sentir dor de dente, fome. Você vai passar necessidade. Você vai ser cuspido, traído, enganado. Você vai ser rejeitado, você vai ficar sozinho. Na hora que você mais vai precisar, as pessoas vão te deixar, vão dar as costas para você. Você tem que ir lá, você vai sofrer muito. Você pensa que Jesus falou assim, por que eu tenho que fazer isso? Você vê Noé falando, Deus, para que uma arca? Você vê ele questionando? Você vê Abraão falando assim, Deus, por que eu tenho que sair da minha parentela? Está tudo tranquilo aqui, o que eu fiz de errado? Deus, por que eu tenho que sacrificar meu filho? Não existe questionamento, quem vive para Deus. É para fazer isso? Faz. Cumpre. Obedece. Pronto. Amados, nós não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus porque a gente vive ainda com o corpo do pecado vivo dentro de nós. E o que é o corpo do pecado? A carne. Ela quer e você dá. Você sabe que é errado, mas você faz. Por isso que o pecado parece ser impossível ao homem. Viver de uma forma perfeita, não. Quando você for perfeito, Deus te leva. Aonde está escrito isso? Não, porque olha o que aconteceu com Elias, tá bom, o sucessor dele, Eliseu, tinha a porção dobrada, então ele era 2 vezes mais perfeito, e Deus não levou ele. O que tem a ver? De onde você tirou essa teoria? Não, porque eu tenho, a hora que eu virar perfeito, Deus me leva, então, e mesmo que isso fosse verdade, não é bom isso? Você vai para um lugar que não tem mais boleto, não tem preocupação, não tem calor, não tem frio, não tem fome, rapaz, é por isso que Paulo fala assim, gente, irmãos, não fica triste não, tá? Mas minha vontade não era estar aqui não. Minha vontade, se Deus chegar assim, que nem ele chegou para Salomão, fala assim, escolhe, fala, Senhor, eu quero ir embora. Como Elias. Elias chegou uma hora e falou, Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais cuidar do teu povo. Não aguento. Me leva. Me recolhe. Aí Deus, porque ele, amados, trabalhou muito, ele falou, tá bom. Só que você vai fazer isso, isso e isso. Depois que você fizer essas 3 coisas, eu te levo embora. Amados, olha como os homens que estão cada vez mais próximos de Deus querem ir embora dessa terra. Por que nós não queremos? Porque a carne, esse mundo, o corpo do pecado ainda está vivo dentro de nós e a gente ama fazer a vontade dele. Viver para Deus. Olha o versículo 11. Assim também, presta atenção, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não está falando de espírito, corpo, vivo, matéria.
para lhe obedecer às suas concupiscências. Como é que o pecado não vai ter mais efeito na minha vida? Quando eu parar de fazer a vontade da carne. Ponto. Mais, 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Esses membros aqui é um sentido figurado. Não, amado, ele está falando da sua mão, do seu olho, da sua boca, do seu pé, o seu corpo. Sabe o seu corpo? Ele tem que servir a Deus. O que você está fazendo com as suas mãos? Está agradando a Deus? Não, então para. O que você está fazendo com os seus olhos? Está agradando a Deus? Não, então para. O que você está fazendo com a sua boca? Está agradando a Deus? Não, então para. Porque o meu corpo precisa ser um instrumento de adoração e amados, de servir a Deus. Não tem nada de espiritual aqui. Não, porque Deus vai te levar uma porção. Ele está falando assim de comportamento, novidade de vida. Para de falar mal. Para de experimentar essas coisas. Para de pôr a mão nessas coisas. Para de andar por esses caminhos. Novidade de vida. Você não entendeu que isso aqui não é um hobby? Isso aqui é a mudança completa de tudo que você é, de tudo que você fez até agora. Mudou tudo. Agora a regra do jogo é outra. É com os seus membros que você tem que servir a Deus. É com o seu pé, com a sua mão, com o seu olho, com o seu ouvido. Com tudo que Deus te deu. Não tem nada, amados, aqui de espiritualidade. Ele está falando de membro, corpo mortal. Ele começa falando o quê? No 12. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo. O quê? Mortal. Ele está falando da carne mesmo. Aqui, ó. Vocês estão vendo. Não é alma. Não é espírito. É o meu corpo. Ah, mas será que vai dar certo esse negócio? Ah, mas será que é assim mesmo? Amados, experimenta. Isso é novidade de vida. Refreia a tua língua. Muda os caminhos que você faz. Ah, mas eu vou perder amigo. Ah, mas eu vou perder negócio. Ah, mas eu vou ficar pobre. Que fique. É novidade de vida. Paga o preço. E eu garanto para você que Deus não vai te desamparar. Senhor, eu prefiro perder um amigo, eu prefiro andar sozinho, como nós vemos lá em Jeremias 15. Senhor, muitas vezes eu me assentei sozinho por tua causa. Muitas vezes eu tive que me isolar do mundo por tua causa. Eu não queria, eu queria estar lá, na roda dos escarnecedores. Mas por tua causa, eu me isolei. E o Senhor não me desamparou. O Senhor me fortaleceu. O Senhor mudou a minha vida. E hoje eu estou rodeado de pessoas, mas muitas vezes eu me assentei só para mostrar para o Senhor que não existia nada mais importante do que o amor que eu tenho por Ti. É novidade de vida. As minhas mãos, o meu corpo precisa servir ao Senhor. Olha o que ele diz no 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Hoje o pecado manda. Ele mesmo já falou no teu ouvido, é impossível viver sem pecado, viver sem mim. Foi ele que disse, não foi você. Não foi a tua alma. O próprio pecado falou assim, viu, não acredita nisso não, é impossível viver sem mim. Ele fala assim, sabe o que ele tem hoje? Um domínio. Ele te escraviza. É uma escravidão. Como que eu faço para ser liberto dessa escravidão? Está no versículo 12 e 13. Os meus membros precisam servir ao Senhor. Se você fizer isto, ele diz aqui, o pecado não terá domínio sobre vós. Enquanto você negociar com a carne, o pecado vai continuar mandando. Não ache que você está vencendo. Não ache que você está crescendo, que está sendo edificado, que as coisas estão mudando. Está do mesmo jeito. É engano seu. Só parece. Parece que mudou, mas não mudou. A única forma de você não ser mais escravo, ter o pecado dominando a sua vida, é você usando todos os seus membros. Olho, boca, nariz, ouvido, mãos, pés, o seu corpo. Tudo para viver para Deus. Paga o preço. Arrisca. Fala assim, vamos ver se esse negócio dá certo. Faz o propósito do Senhor, faz um voto. A gente faz, amados, o povo de Deus faz cada voto maluco, eu vejo nas rádios.
Umas coisas que tem hora que eu rio para não chorar. Mas o que deveria fazer, não faz. Faz isso com o Senhor. Fala, Senhor, ó, por um mês, eu vou ser radical. Eu vou ver uma novidade de vida que eu nunca vivi. Eu estou há 10, 20 anos na igreja, mas eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Vamos ver se vai dar certo esse negócio. Vamos ver mesmo se vai ter algum mover, vai acontecer alguma coisa. Amados, a gente vai para um congresso, para um retiro, para um encontro de família, a gente fica 2 dias isolado do mundo. Deus já faz coisas tremendas. 2 dias. E a gente para de ver o que a gente está vendo, que a gente está acostumado, a gente para de andar onde a gente está acostumado, a gente para das comunhões, das amizades que a gente está acostumado, e Deus chacoalha, a gente põe de ponta cabeça, gira, a gente fica assustado com o que Deus faz. 2 dias. Imagine uma vida dedicada ao Senhor. Uma vida consagrada ao Senhor. Meus membros, meus pensamentos, minha boca, tudo que eu faço é para Deus. É para Deus. Ele continua dizendo aqui, olha o 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou o pecado para a morte, ou a obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servo da justiça. Não adianta, a sua opinião, a minha opinião não vale nada. Sabe quem você serve? A quem você obedece. Não, sou servo de Deus, sou amigo de Deus. Não se engane. Não se engane. A quem você obedece? A quem você obedece é a quem você serve. É isso que ele está falando aqui. Não importa a sua opinião. Não importa, porque um profeta disse. Não importa. A Bíblia é muito clara. Paulo, amados, é um dos textos mais duros que esse homem escreve. Ele fala assim: você é servo de quem você obedece. Você é servo de quem você cumpre a vontade. Se é da carne, você é servo da carne, do pecado. Se é de Deus, você cumpre a vontade do Espírito Santo. E acabou, não tem conversa, não tem vírgula, não tem mas, se, portanto, nada. É assim que funciona. Olha a continuação, 19. Falo como homem. Não é o Espírito Santo aqui me conduzindo e falando: irmãos, Deus está me tocando. Ele está falando assim: gente, isso aqui é racional. Falo como homem, pela fraqueza de vossa carne, pois que, assim como apresentardes os vossos membros para servir a imundícia, a maldade, para a maldade, assim apresentais agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça, e que o fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, amados. Tá bom. Viver no pecado tem uma série de vantagens. Talvez você acredite nisso. Ele está perguntando: qual é a vantagem? Onde você chegou? O que você conquistou na sua vida vivendo a vontade da carne? Não, eu fiquei multimilionário. Não, eu já tenho um monte de amigos que, se eu morrer, eles estão junto ali comigo. Eles tomam tiro por mim. Paulo está falando assim: o que você ganhou servindo a carne? Porque você é tão resistente de não deixar de viver a vontade dela, porque ela deve ter te dado tantas coisas boas, que eu entendo que você está resistindo porque ela fez maravilhas na sua vida. Ele está perguntando: o que ela fez? Aonde ela te levou? O que ela trouxe para a tua vida? Viver desse jeito que você viveu a sua vida inteira fez o que com você? Ser grande, influente, poderoso? Paulo está falando assim: o que ela te deu? Não deu nada. E por que a gente ainda continua falando assim: coitadinho? Mas vou deixar de fazer a vontade dela? Aí, amados, Paulo está cercando nós de todos os lados, inspirado pelo Espírito Santo. Tá bom, vamos lá então, tá bom. O que ela te deu? O que ela fez por você? Não fez nada. E por que ainda você resiste? Quantos dessas situações, dessas pessoas agregaram na sua vida? Foram lá e falaram assim: eu vou te abençoar. A sua casa eu vou te dar. Trabalho, eu vou te dar um trabalho. Você está desempregado? Vou te ajudar. O que o mundo fez por você?
que essas pessoas fizeram por você? Agora nós estamos falando de um Deus que antes de eu nascer, Ele já estava lutando por mim. Antes de eu nascer, Ele chegou lá no Éden e falou assim: ei, Adão, você bagunçou tudo aqui, né? Mas espera aí que eu vou resolver isso aqui. Ele olha para a serpente e fala assim: um dia, do ventre dessa mulher, vai nascer um homem. E ele vai destruir tudo que você fez aqui. Eu nem tinha nascido, ele já estava pensando em mim. O mundo não fez nada por mim. E a gente ainda fica assim: ah, mas e a carne? Será que eu vou viver à vontade? Ele está falando assim: e aí, o que ela fez por você? O que ele fez por você? Para você ser tão fiel a ele assim? Amados, a servidão do pecado, a escravidão do pecado é porque a gente não quer se esforçar para a novidade de vida. Você não quer ser diferente de todo mundo que está à sua volta. Lá na escola, na faculdade, no trabalho. Você não quer ser diferente. Por quê? Porque se eu for diferente, vão tirar sarro de mim. Se eu for diferente, vão me isolar. Se eu falar essas coisas que a Bíblia diz que eu tenho que falar aí, vão rir da minha cara. E daí? Amados, eu confesso aos irmãos, eu sou um testemunho vivo disso. Muitos que zombaram, quando eu tomei a minha decisão de servir a Deus, que tiraram sal, que bateram a porta na minha cara, muitos desses, amados, Deus hoje tem nos usado para ser uma bênção na vida deles, aconselhando e cuidando deles. Não importa, não importa. Ele diz: o que você ganhou com isso? O que o mundo te deu para você ser tão fiel a Ele? Agora vamos lá. 22, né? Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, servos, lembra? Viver para Deus, servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo que você faz tem um resultado, tem uma consequência. Tudo que você faz. Para toda ação tem uma reação. Isso é bíblico. Não acho que foi algum físico que descobriu isso. Qual que é o salário do pecado? Você trabalha. O salário do pecado é a morte. Você faz a vontade da carne? Faz a vontade da carne, faz a vontade da carne. Resultado final, morte. Separação completa, não é morte física. É nunca mais, eternidade longe de Deus. Ponto final. Agora, e a obediência à vontade do Senhor? E mortificar a vontade da carne? E desfazer o corpo do pecado? E andar em novidade de vida? Tudo isso resulta em vida eterna. Simples assim, ponto final. Amados, Paulo faz essa repetição, falando assim: eu estou falando como um homem. Não é um anjo que veio trazer uma revelação profunda, que é transformador. Ele está falando, eu estou falando como um homem. Muda o seu comportamento. O que você está fazendo hoje? É novo? Ou é a mesma coisa? É diferente? Ou é a mesma coisa? A carne ainda continua mandando em você? Ela pede e você corre para fazer, como um capacho, fazer a vontade dela. O que ela fez por você? Aonde ela te levou? Ah, mas faça a prova do Senhor, faz um mês. Um mês. Eu estou te dando 30 dias em 70 anos, no mínimo que você vai ter. Se tudo acontecer normalmente, 70 anos de vida você vai ter, pelo menos. Pelo menos 70. Tem gente que chega até 100. Senhor, eu vou te dar 30 dias. Senhor, eu te darei 30 dias, mas de verdade. Não é meia boca não. De verdade. Eu vou viver em novidade de vida em tudo, desde a hora que eu acordar. Quando eu acordar, eu vou fazer coisa que eu nunca fiz. Antes de dormir, eu vou fazer coisa que eu nunca fiz. No dia a dia, eu vou voltar lá, eu vou pedir perdão. Eu vou refrear minha língua. Eu vou parar de falar mal. Eu vou parar de enganar as pessoas. Eu vou parar de subverter as pessoas. Eu vou parar de fazer isso. Eu vou parar de ser arrogante. Amados, quantos de nós estamos nos tornando pessoas arrogantes diante das pessoas, diante do mundo? Quantas vezes amados, eu volto de vergonha, falei: Senhor, eu nem percebi que eu fiz isso. A gente tem tratado mal as pessoas. Deveríamos ser sal e luz, e a diferença nesse mundo. E a gente está pisando em pessoas que nós deveríamos amar.
Nós não estamos cuidando da nossa casa, dos nossos. Amados, e eu falo para vocês, o Senhor resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Tem muita gente que até hoje a sua vida não resolveu, e está na igreja, 10, 15, 20, 30, 40 anos na igreja, e não resolveu situações da sua vida, porque Deus, por que Deus resiste tanto a essas pessoas? Porque é soberbo. Humildade não é ser pobre, está cheio de pobre, soberbo. Deus resistindo, está na igreja há décadas e Deus resiste. Chega um aqui 6 meses depois, Deus está, por quê? Porque não é soberbo. Deus dá graça ao humilde. Deus abre as portas para o humilde. É isso que a Bíblia nos ensina em Tiago. E o soberbo ele resiste, vai, luta, batalha, e não consegue. Não, mas Deus vai dar, Deus falou, veio um profeta, orou, deu a visão. É tolice, ele está resistindo ao soberbo. Não vai ter da graça do Senhor. Não vai. É novidade de vida, amados. Se não tiver novidade de vida, nem vem aqui. O que a gente está fazendo aqui, amados? Que perda de tempo. Não, minha novidade de vida agora é eu continuo falando as mesmas coisas, pensando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito, gostando das mesmas coisas e fazendo a vontade da carne. Isso não é novidade de vida, a gente acha que é crente. Errais, comete erro, comete no pecado porque não conhece a palavra e não conhece o poder de Deus. Conhecer não é saber o que significa, conhecer é viver, experimentar. É isso que tem que mudar as nossas vidas. Nós estamos contando vantagem. Nós estamos contando vantagem e não tem vantagem nenhuma para nós. Nós estamos aí no mundo falando, olha o que Deus fez. Não fez nada. Não é nada. Amados, o que nós estamos vivendo, experimentando de Deus, é a casca do raspo da superfície. A gente nem arranhou a superfície do que Deus tem para nós. Por causa da nossa arrogância, porque não tem novidade de vida. Porque a gente insiste em fazer a vontade da carne. Por isso que a gente não desfruta do poder de Deus. Por isso que a nossa sombra não cura. Por isso que nosso terno não cura. Por isso que Deus não conta com a gente para fazer nada. Porque o pouco que a gente tem na mão, a gente ainda vive na carne. Estamos contando vantagem na nossa família, nas pessoas, criando uma imagem, amados, distante, muito distante da vontade do Senhor. O Senhor não nos chamou para isso, amados. O Senhor não nos chamou para isso. Os meus membros, o meu corpo, tem que servir ao Senhor. E enquanto isso não acontecer, eu vou continuar sendo escravo, tendo um domínio sobre mim, que é o domínio do pecado. Por isso que o pecado parece ser algo impossível. É impossível viver sem pecado, porque você ainda é escravo. Você está preso a uma corrente, como é que você vai se soltar? Nunca, é impossível. Aquela corrente não vai se partir. O dia que ela se desgastar, você já morreu faz tempo. É impossível. Só existe uma maneira de você ser liberto. É usando os seus membros não para fazer a vontade da carne, mas do Senhor. É para isso que o Senhor nos chamou. Amém?